Cara, o Cross simplesmente foi atacado por um feiticeiro Jujutsu. No capítulo 13, vemos que o Cross ficou internado em estado grave, e o Maru acaba de aparecer para descobrir como isso aconteceu. Outro cidadão de Rumel conta que o feiticeiro Jujutsu atirou no Cross, porque ele achou que iria sacar sua espada. E aí, ouvindo isso, o Maru pergunta se realmente é verdade. Só que o Zuki fala que é claro que não, que ele não ia fazer isso. E se ele realmente quisesse lutar, ele não teria deixado sua guarda baixa e ser atacado por energia amaldiçoada tão fraca. O Jabaloma fala que o Cross estava pensando no bem de Rumel até o fim, e quando o Zuki escuta isso, ele fica muito pistola, já que o Cross ainda tá vivo, e ele não vai morrer tão facilmente. Depois vemos o Tsurugi junto com a feiticeira capaz de usar a técnica amaldiçoada reversa, e ela conta que ela não conseguiu tratar o Zami. Parece que aquele evento deixou ele bem acabado, e tudo porque ele tentou usar sua técnica amaldiçoada contra o Dabura. O Tsurugi fica de boca aberta sem acreditar, já que o Zami é o feiticeiro de grau 1. Então outra feiticeira de grau 1 aparece nesse exato momento, e ela fala que se fosse ela iria fugir, ou então acabar consigo mesma, já que o nível de força do Dabura é simplesmente um absurdo, e não dá pra ser medido pelo sistema Jujutsu. Então voltamos pro dia do incidente, quando o Dabura apareceu. A primeira coisa que o Zami fez foi mandar todos os feiticeiros ficarem parados, mas ele nem precisava fazer isso, já que a pressão que o Dabura emanava era assustadora. O Dabura passou pelos aliens e viu o corpo do Cross sendo carregado. Imediatamente ele se lembra da promessa que ele fez pro seu amigo Dura, então ele repete perguntando o que tá acontecendo ali. Então os aliens começam a contar que tava rolando uma discussão porque os feiticeiros estavam matando Kalyans. Ouvindo isso, aquele feiticeiro jovem que atacou o Cross começa a gritar, dizendo que não eram Kalyans, e sim maldições. Mas no instante seguinte, ele vê o Dabura parado bem na frente dele com um olhar assustador e perguntando se foi ele quem atacou o Cross. Naquele momento, o Zami tentou evitar um desastre, e aí ele começou a se movimentar. Ele retira sua luva e usa sua fala amaldiçoada, tentando travar os movimentos do Dabura. Só que já era tarde demais, o braço daquele feiticeiro jovem já tinha sido completamente destruído. Assim que aquele feiticeiro cai no chão, o Jabaloma grita pedindo pro Dabura se segurar. E então, quando vemos o Zami, ele já estava sentindo os efeitos colaterais da fala amaldiçoada contra um oponente tão forte. Os feiticeiros ao redor ficam sem acreditar, é como se nada tivesse acontecido com o Dabura. Ele tinha ignorado completamente aquele Jujutsu, e para piorar, quanto mais ele se mexia, mais os danos colaterais voltavam contra o Zami. Então, sem pensar duas vezes, o Zami corre, se ajoelha bem na frente do Dabura e pede para ele perdoar tudo que eles falaram, e também tudo o que aconteceu com o Cross. Ele conta que foi tudo mal entendido, e aí pede pro Dabura se retirar até uma próxima reunião. Ouvindo isso, o Dabura fala que ele sabe que o Cross não vai durar muito tempo com aqueles ferimentos, e aí o Zami oferece tratarem ele ali mesmo na Terra, mas aí o Dabura não responde. Ele só começa a contar quantos feiticeiros tem ali do lado. Parece que ele pretende acabar com todos os 13 subordinados do Zami para compensar a perda do Cross, e ainda diz que mesmo assim não vai ser o suficiente. Então o Zami, extremamente determinado, pede pro Dabura não acabar com seus companheiros e tentar tomar o lugar deles. Ouvindo o Zami falar daquele jeito, o Dabura olha diretamente nos olhos dele, então vê a sua determinação, e é exatamente igual a do seu amigo Dura antes da morte. Então ele se vira e decide ir embora e resolver esse problema de uma outra forma. Assim que o Dabura se virou e saiu dali, vemos o Zami desmaiando de cansaço. Agora, se vocês querem uma continuação, comentem aí, parte 2. Também salvem o vídeo e deixem um like para dar uma força no canal.